Que o Brasil é um país que tem isenção de imposto para os dividendos, isso você já sabe. Mas como receber eles efetivamente? Como conseguir ganhar esse dinheiro que não tem imposto nenhum? Aqui eu vou ensinar para vocês, basicamente, pegando praticamente na sua mão. Primeiro passo, o que você precisa fazer? Abrir uma conta em uma corretora, porque é através dela que você vai conseguir investir em ativos que te rendem dividendos. Pode ser uma corretora do Brasil ou pode ser uma corretora do exterior. Uma corretora do Brasil acaba sendo mais fácil de você acessar. Agora, uma corretora do exterior tem também opcionalidades que são totalmente em português. Exemplo, a Avenue Securities, também tem o Banco Inter, a conta global. Então, são opções que você encontra facilmente aí em aplicativos do seu celular. Mas vamos pensar no caso mais básico, mais fácil e mais simples possível, que é uma conta de uma corretora do Brasil. Então, pegando essa corretora do Brasil, quais podemos utilizar como exemplo? Rico, Clear, Nubank, Inter, XP, tanto faz. Mas vamos pegar a do Banco Inter, que acaba sendo mais fácil porque tem a conta bancária sua lá criada. Eu acredito que bastante gente conhece aqui, então fica mais fácil para acessar para a maioria do povo. Pode ser o Nubank também, porém eu particularmente gosto mais do visual do Inter. Então, pegando ele como exemplo, abriu conta nele, seu dinheiro está depositado lá. Simplesmente você segue o passo a passo que eu vou indicar aqui. Vou investir em 6 ativos na prática para mostrar para vocês uma carteira que se multiplicou por mais de 6 vezes nesses últimos 7 anos. Bora então investir nesses 6 ativos, começando pela plataforma Inter. O primeiro passo é depositar o dinheiro para cá, então você vai na área Pix e daí pega o código, né, para você poder receber aqui. Copiar minha chave, aí verifica certinho se está indo para o banco ou para a corretora que você for investir, aqui no nosso caso seria o Inter, tá no meu nome, beleza? Pagar. Atualiza o Banco Inter, vai aparecer aqui, R$600, beleza, depositado, agora vamos em Invest. Aqui iremos no Mostrar Mais e Tesouro Direto, tá vendo? Que é onde a gente vai encontrar os títulos de IPCA+. Nisso eles dão algumas especificações, né? Se você vai querer usar para emergência, transformar o sonho em realidade, guardar para a faculdade dos filhos. Vamos colocar transformar o sonho em realidade. Não vai mudar muita coisa, ele sempre vai recomendar um ou outro. No nosso caso aqui ele recomendou corretamente o que a gente quer, que é IPCA+ 2029, tá 6,93% ao ano. No nosso caso, como está dividido em 6 ativos, vamos colocar R$100. Então a gente coloca R$100 aqui, vai vencer em 2029, claro que daí a gente depositaria por mais tempo, né, para poder dar os 7 anos aí, porque até 2029 vai dar 5 anos, daí os outros 2 anos a gente colocaria em um outro IPCA, beleza, 96, e investir, confirmar. Pronto, fizemos nosso primeiro investimento, vamos fechar aqui, e em seguida vamos tentar encontrar um CDB que dê 120% do CDI, volta aqui, vamos em renda fixa, ordenar, tipo de rentabilidade, aplicar ordenação. Olha só, esse daqui é CDB da Kista, né, eu acabo conhecendo, porque eu já dei uma pesquisada antes, daí o que acontece, tá dando 14,25%, que basicamente é 120% do CDI, né, e tá protegido pelo FGC. Então até R$250 mil, se tiver algum problema, a gente vai ter nosso dinheiro devolvido. Beleza, vamos colocar R$100 aqui, o investimento mínimo é R$100, realmente, vamos colocar 100. Investir, confirmar. Certo, investimos aqui, perfeito, fecha. Agora vamos investir no exterior. Volta aqui, volta. Vamos em conta global. Agora em carregar, pra gente poder carregar dólares aqui. Conta investimento nos Estados Unidos. Confirma, continuar. No nosso caso, a gente vai carregar R$300, então mais ou menos uns $50. A gente viu aqui, ó, dá 297, dá até pra colocar 51, talvez. Ó, dá um pouquinho acima, então vamos colocar 50 e 50. Pronto, deu os R$300 e uns quebradinhos. Como a gente comprou no Tesouro Direto um pouco menos que R$100, vai dar pra gente comprar 300 e uns quebradinhos aqui dentro da conta global. Confirmar. Tá ok, nossos R$300 foram depositados, ir para a home. Aí agora na tela inicial que a gente voltou aqui, clica de novo aqui no global, depois vai em invest no global account, em seguida mostrar mais, ações e ETFs e rates. Aí vamos colocar o nome do ativo, no nosso caso poderia ser tanto o VT, que se envolve nas maiores do mundo aí, em todas do mundo, praticamente uns 9 mil negócios ele vai estar investindo, enquanto que também tem o VTI, que pega a maioria dos Estados Unidos, ou seja, as maiores também, e ele vai englobar tanto aquelas pequenas, médias ou grandes empresas por lá, pegando uns 4 mil negócios, é menos que o VT, porém o VTI vai estar se expondo na maior potência do planeta e em diferentes tamanhos. Vou colocar um pouco nele, tá aparecendo aqui 200 e poucos dólares, mas tem como você investir menos, vamos colocar comprar. Como foi apenas 50,5 que a gente depositou em dólares, divide por 3, porque são 3 ativos que a gente vai investir, então seria 16,83 dólares por ativo. Em valor, portanto, 16,33. Isso que a gente vai investir, revisar, comprar. Beleza, sucesso. Vamos voltar. Vamos procurar o próximo ativo, que vai ser o VOO. Esse é as maiores empresas dos Estados Unidos. Então a gente pega aqui, ó, VOO, Vanguard, Index Funds. Também tá aparecendo 500 e poucos dólares, mas tem como a gente comprar uma fração, igual a gente fez anteriormente. Coloca os mesmos 16,33. Revisar, compra, comprar. Beleza, voltar. Agora vamos comprar o último ativo aqui do exterior. Basta pesquisar QQQ, que seria aquelas maiores empresas de tecnologia, que estão listadas na Nasdaq, lá nos Estados Unidos. Também aparece aqui 488 dólares, mas vamos comprar uma fração 16,33 em valor USD,
revisar compra. Comprar. Pronto, voltando aqui, vamos voltar tudo. Agora a gente já conseguiu comprar os ativos no Brasil e os ativos no exterior, falta apenas as criptos. Cripto, como que a gente faz? Basta ir aqui em reais, né? Porque a gente vai ter que voltar para os reais. Vamos ter aquele dinheiro na conta. Aqui tá R$200 ainda, porque não foi debitado algum dos investimentos que eu fiz aqui no Brasil. Pode ser tanto a renda fixa no Tesouro Direto ou mesmo do CDB, mas amanhã vai cair, vai descer, provavelmente vai ficar uns R$100, que é o que estava sobrando, né, no nosso cálculo. E agora a gente vai investir em cripto. Investe, clica aqui em mostrar mais, criptomoedas, Bitcoin, que é o que a gente quer negociar. Comprar, coloca R$100, porque embora ele esteja 400 e poucos mil reais, a gente vai comprar uma fração dele, ok? Certinho, tem um custo de intermediação, tal, mas vai ser esses R$100. Comprar, confirmar, é isso, compra realizada, R$100. Percebeu como é simples? Nada aqui é recomendação de investimento. Eu só dei um exemplo que vocês poderiam utilizar. Mas, para vocês, é interessante montar a carteira, uma carteira sólida, uma parte em segurança e uma parte em risco. Risco focando em rentabilidade, enquanto que a segurança focando mais no papai e mamãe, arroz com feijão, para ter uma rentabilidade sim, porém liquidez e segurança em primeiro lugar, como o nome já diz, e a parte de risco, a rentabilidade, que vai potencializar nosso retorno no longo prazo. Eu, particularmente, utilizo 70% segurança e 30% risco, ativos de risco como exemplo, classes de ativos, né? Investimentos alternativos, crowdfunding, criptomoedas, altcoins, são todos os tipos de investimento que são mais voltados para risco. REITs também nos Estados Unidos. Agora a parte conservadora, fundos imobiliários, renda fixa, ações conservadoras, né? Aquelas ações de valor que pagam bastante dividendos. No Brasil, quais são? Setor bancário, setor de energia, setor de saneamento, são setores bem perenes. Então o que acontece? Eles acabam tendo às vezes contratos fechados para 5, 10 anos, ficarem recebendo essa receita recorrente que vai ser distribuída para os seus acionistas. Imagine uma transmissora de energia, ela tem um contrato mais de médio e longo prazo. Ela vai ficar transmitindo aquela energia e simplesmente as empresas parceiras pagando, né? Porque no ramo de energia, você vai ver que existe 3 passos. Tem o passo da geração, da transmissão e depois da distribuição entre a cidade, entre as casas em si, né, as residências. Por isso mesmo que conforme você vai aprendendo sobre investimento, você vai ampliando sua visão do mundo. E isso te enriquece o seu bolso, né, porque você vai ganhar dividendos, a valorização das ações, assim como você vai conseguir crescer na sua profissão também, porque você vai enxergar de outra forma a sua empresa, seu trabalho. Você vai ver como investidor. Você vai pensar, caramba, o que pode melhorar na minha empresa, na empresa que eu trabalho, mesmo como funcionário ou como empreendedor, que as empresas que eu invisto também fazem. Às vezes empresas no exterior, se você investe no exterior ou pensa, né, em abrir uma corretora por lá, vai ver tipos de aplicabilidade que às vezes não tem aqui no Brasil. E você trazer para sua empresa essa visão, às vezes falar para o seu chefe, ou mesmo no âmbito que você trabalha, olha que legal, faz com que gere mais retorno para a empresa, consequentemente, aquele princípio de desproporcionalidade. Você está conseguindo entregar muito mais do que aquilo que você recebe. O que acontece? Seu salário aumenta consequentemente, no médio e longo prazo que eu digo, né? Não vai ser de um mês ou outro que vai aumentar seu salário. Não é assim também a vida, não vamos ser utópicos. Só que enfim, aqui vocês aprenderam como receber os dividendos isento de impostos. Claro que tem empresas ou fundos imobiliários que acabam entregando mais dividendos do que outros. Depende de períodos também. Um exemplo, em períodos que a renda fixa está mais baixa, fundos imobiliários, além de entregar bons dividendos, se valorizam muito. Por quê? Porque os investidores têm apetite maior a risco. Então eles tiram da renda fixa, que está rendendo pouco, se ela acabar caindo, né? Eles colocam em fundo imobiliário, colocam em ações. Então essas ações aí mais conservadoras, mais sólidas do Brasil, ou mesmo os fundos imobiliários mais sólidos, vão se valorizar, além de entregar bons dividendos. Se hoje eles estão conseguindo entregar mais de 1% ao mês, às vezes, isento de impostos, imagina quando se valorizar, né? Acaba, às vezes, entregando aqueles mesmos 1% ou menos. Por quê? Porque não vai representar a mesma quantidade. Vamos fazer um cálculo básico? Imagina R$100 um fundo imobiliário. Custa R$100 e ele está entregando em torno de R$1 por mês. Se ele entrega R$1 por mês, simplesmente ele está entregando 1% ao mês dos R$100. Agora, ele aumentou de valor, ele foi para 200. Se valorizou esse fundo. R$1 não representa mais 1%, representa 0,5%. Então o que acontece? Ele saiu de 1% de dividendo ao mês para 0,5% ao mês. Porém, ele se valorizou. Então aqueles R$100 que você colocou não são mais 100. E continua rendendo aqueles mesmos R$1 para você. Por quê? Porque você investiu visando o longo prazo. Então você ganhou a valorização do fundo e continua recebendo aquele dividendo, que pode aumentar sim, mas pode se manter o mesmo. E apesar de tudo,
o dividend yield pode cair, né? Então não se preocupe muito, às vezes, com o dividend yield, mas sim com quanto eles estão distribuindo de proventos absoluto, o quanto está vindo na sua carteira. Se está vindo aqueles R$1, aqueles mesmos R$1, ou mesmo 1,20, 1,50, mesmo não alcançando os mesmos 1%, porque imagine, R$200, 1% de R$200 é R$2. Então, mesmo que ele pague R$1,5, percebe que ele vai estar pagando mais do que antes, mas ele não vai estar aqueles mesmos 1% que antes estava pagando quando estava R$100 o fundo imobiliário. Então, olhar só o dividend yield faz meio que você ofuscar para outros detalhes. A valorização da cota, a perenidade do fundo, a quantidade de vacância e inadimplência que tem por trás dele, buscar aqueles que são mais líquidos, que são mais sólidos, têm um patrimônio líquido maior, porque quando a gente pensa em fundo imobiliário, a gente não pensa em rentabilidade de valorização, a gente pensa em renda e previsibilidade. O dividend yield e estar ligado com imóveis, quando você compra um imóvel, você compra para receber aluguel, não concorda comigo? Ou você compra para vender amanhã? Não, geralmente você compra ou para você morar ou para você receber um aluguel, não para vender amanhã. Se você quer vender, você vai vendendo daqui 2 anos, daqui 3 anos, 4 anos, ou mesmo vai fazer uma construção, vai reformar. Para vender amanhã é bem difícil. Embora tenha pessoas aí que queiram fazer isso, mas a grande minoria, né? A maioria vai comprar para deixar como aluguel, uma fonte de renda, vender no futuro, esperar se valorizar. Da mesma forma a gente pensa com fundo imobiliário. Se você quiser investir pensando em vender, vai ser um horizonte mais de longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos aí. Tem fundos imobiliários que são bem novos, então não dá para a gente ficar comparando rentabilidade com ações ou com outro tipo de ativo, que é mais focado em rentabilidade, diferentemente dos fundos imobiliários, que são focados mais em renda e previsibilidade. Portanto, o fundo imobiliário em si, ele une tudo aquilo que é útil para o investidor de longo prazo. Questão de renda, previsibilidade, ligado a imóveis, isento de imposto, ativos sólidos, né, ligado com a economia real, porque são imóveis. Claro que existem fundos imobiliários de papel, que são focados mais naquela parte de crédito, de empréstimo, tal. Porém, tem fundos imobiliários de tijolos, que são lastreados, sim, em imóveis, tem lá, está fornecendo um serviço para o inquilino, né? Está fornecendo aquele aluguel, seja através de lajes corporativas também, que daí acaba fornecendo aluguel para outras empresas, ou mesmo residencial, fornecendo o aluguel para pessoas, para nós mesmo. Imagina só, às vezes tem um prédio aí que você nem sabe e é parte de um fundo imobiliário, porque simplesmente você não conhecia. Hotéis, tem muitos hotéis que são parte de fundo imobiliário e o fundo imobiliário ganha quando alguém vai se hospedar nesse hotel. Olha que legal, tem como você ganhar dinheiro com isso, uma parte do lucro proporcional àquilo que você investe. Já dei exemplo básico aqui, um exemplo, uma pessoa que investiu R$100, repetindo, se dá 1% ao mês, quer dizer que ela vai ganhar R$1 por mês. Quer dizer que sempre vai ganhar esse R$1? Às vezes não, às vezes é trimestre, às vezes não paga um mês ali ou aqui porque teve dificuldade, mas geralmente se vemos os fundos maiores, aqueles com maior patrimônio líquido, com mais mercado, mais histórico, provavelmente vai receber mensalmente, inclusive tem até como você acompanhar no site Investidor 10, estou deixando aí na tela para vocês. Perceba, é muito prático você visualizar se o fundo pagou geralmente mensalmente, trimestralmente, se ele pagou certinho nos últimos tempos, tem como você acessar o site e verificar isso. É interessante pegar aqueles que já têm um histórico de pagamento periódico consistente, porque provavelmente a tendência é que ele continue pagando da mesma forma ou mesmo aumentando. É legal aqueles que aumentam, né? Imagina só, você hoje recebe os R$1 por R$100 que você investiu e daqui 2 anos você está recebendo R$1,50, depois daqui 4 anos R$2, da mesma forma que um aluguel de uma casa. Se você comprou uma casa por R$200 mil, você vai querer receber seu aluguel e daqui 2 anos receber um pouquinho mais. Se antes você cobrava R$1.500 do aluguel dessa casa de 200 mil e agora não vale a mesma coisa os R$1.500, porque os R$1.500 você conseguia comprar 3 malas. E depois de 2 anos, você não vai conseguir comprar as mesmas 3 malas. R$1.500 você compra uma mala, 2 malas apenas. Então você quer aumentar o aluguel para você continuar recebendo o mesmo poder de compra, certo? Daquela casa que você comprou por 200 mil. Portanto, você vai aumentar para 2 mil, 3 mil. E é isso que a gente espera dos fundos imobiliários, que eles aumentem os dividendos com o tempo. Por isso é legal pegar aqueles com mais histórico e comparar se os proventos foram aumentando no inteirinho, sem dizer a cota em si, né? Mas mesmo a cota caindo um pouco, coisa assim, o foco realmente é a questão de renda e previsibilidade.
porque a gente investe em fundos imobiliários visando isso, consistência, vacância baixa, baixo risco, não simplesmente pensar em, vai se multiplicar em tantas vezes. Não, isso aí são ações, isso aí são investimentos no exterior, criptomoedas. Aí você pensa mais na questão de rentabilidade e valorização. Fundos imobiliários focam em previsibilidade, conforto e renda com dividendos isentos de impostos por enquanto. Espero que não mude isso. Se você gostou do vídeo, clica no like, se inscreve no canal, que todo dia tem vídeo novo sobre investimentos, finanças, educação financeira em geral. Se você precisa de um acompanhamento personalizado, tem minha plataforma, a única plataforma do mercado, e eu digo até a melhor, né? Porque é a única plataforma do mercado que fornece esse tipo de serviço, que seria o quê? Uma consultoria financeira e educação financeira com um preço único, vitalício para a sua vida toda. Então o que eu estou querendo dizer? Se daqui 5 anos, 10 anos, você tem algum problema nos seus investimentos, simplesmente você pode ir lá, perguntar para a consultoria financeira, para a nossa equipe e para mim, que a gente irá responder você, sem problema algum. Por esse preço único, você vai ter acesso pela sua vida toda a essa plataforma, com os melhores recursos, melhores conteúdos, melhores ferramentas, e-books, planilhas e conteúdo atualizado sempre, para com que você também fique informado através daqui das redes sociais e também da plataforma com conteúdo exclusivo para quem é membro por lá. Se junte a nós, que tem centenas de pessoas lá na comunidade aproveitando de todo esse conhecimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Bora investir!